Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre o espaço agropecuário brasileiro, sobre o campo brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre as estruturas fundiárias. Então, pegue o seu caderno, sua apostila e vem comigo. Bom, pessoal, o que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a relação entre a distribuição de terras, o tamanho da propriedade, as culturas adotadas, as culturas plantadas e a quantidade de pessoas que vivem nessa terra. Tá? Então, de acordo com esses elementos, a gente vai ter as duas estruturas principais do Brasil, que são latifúndios e minifúndios. Então, observem esse gráfico aí, rapidão. Aí está dividindo as propriedades rurais brasileiras, tá, pessoal? Não é cidade, não é data, é campo. Fazendas, sítios, propriedades gigantes ou alguma chácara. Tá? Então, propriedades rurais. Aí está dividido em quatro. Então, nós temos menos de 10 hectares. Hectares é uma medida utilizada para grandes áreas, tá? Áreas rurais. Então, na cidade, geralmente, nós utilizamos quilômetros ou metros quadrados. Na área rural, a gente pode usar tanto hectare quanto alqueire. Tem também outras medidas como acre. Tá? Então, menos de 10 hectares, essa área em cinzinha aqui. Vamos olhar primeiro, estabelecimentos rurais. Tá? Depois, ali um cinza um pouco mais claro, de 10 a menos de 100 alqueires. Essa área em branco, de 100 a menos de 1.000 alqueires. E essa área em preto, 1.000 alqueires ou mais. Então, 1.000 alqueires, pessoal, a gente não pode classificar ainda como um latifúndio, tá? Mas já é uma propriedade bastante grande. Agora, vamos olhar as áreas ocupadas. Vamos pegar essa área mais escura. Em estabelecimentos rurais, a gente tem 1,6% dos estabelecimentos tem mais de 1.000 alqueires, porém, eles ocupam uma área de 43% do espaço agrícola brasileiro. Então, está um pouco difícil esse monte de números, esses gráficos. Vamos olhar então de maneira mais simples. O que é um latifúndio? Latifúndios são grandes propriedades, geralmente produtoras de commodities, soja, milho, criadora de gado, e com mais de 2.000 hectares. Tá? Essas áreas, esses latifúndios, correspondem a 0,8% dos imóveis do Brasil. Ou seja, se a gente pegar cada propriedade rural e verificar o tamanho dela, apenas 0,8% desses imóveis serão caracterizados como latifúndios. Entretanto, 42% do território das áreas agricultáveis do Brasil estão na mão desse 0,8%. O que a gente pode presumir por aqui? Que poucas pessoas têm muitas terras, tá? E aqui, pessoal, lembrando, eu estou falando de quantidades imensas de terra. Não falo, tem um sítiozinho ali. Não, eu estou falando de plantações do tamanho de cidades ou de até de alguns países. Então, é muita terra mesmo, tá? E contrário a isso, nós temos o minifúndio. Minifúndios são propriedades pequenas de até 10 alqueires. E elas somam 43% dos imóveis rurais. Ou seja, se a gente pegar aquele mesmo esqueminha, pegar todas as propriedades rurais, a gente vai ver que 34% dessas propriedades são minifúndios, são até 10 hectares. Porém, 1,2%, apenas 1,2% das áreas agricultáveis do país estão na mão desses pequenos proprietários. Então aqui a gente tem outro dado. Se no primeiro, nos latifúndios, a gente pode presumir que tem pouca gente com muita terra, aqui tem muita gente com pouca terra. Beleza? Bom, isso daí a gente viu na aula passada as origens dessa diferença. Então, primeiro, as terras eram doadas para as pessoas ligadas à coroa portuguesa. Depois veio a Lei de Terra de 1850, que permitiu a compra, mas só pessoas com dinheiro conseguiam comprar. A gente não teve reforma agrária, que é a disponibilidade de terras não cultivadas para as populações carentes. Então, isso é reflexo
dessas políticas agrárias que aconteceu no Brasil há 500 anos, beleza? Bom, nós temos também uma outra forma de medir o tamanho das propriedades, que é através do módulo rural. O que é o módulo rural? O módulo rural é a quantia de terra necessária para o sustento de uma família de 4 pessoas. O que acontece? O módulo rural ele é diferente de acordo com regiões do Brasil. Então, por exemplo, o módulo rural aqui do Paraná é menor do que o módulo rural lá do Nordeste. Por que isso, professor? Porque o módulo rural leva em consideração as características do clima, do solo, da vegetação. Então, com menos terra, você consegue produzir mais aqui no Paraná do que você conseguiria produzir no Nordeste. Então, o tamanho do módulo rural no Paraná é menor do que o módulo rural lá do Nordeste, onde você precisa de mais terra para produzir o suficiente para o sustento de uma família de 4 pessoas. Então, usando esse esquema do módulo rural, normalmente um minifúndio ele é um pouco inferior à área do módulo rural, enquanto um latifúndio é cerca de 600 vezes maior do que um módulo rural. Beleza? Falando agora de módulo rural, de acesso à terra, a gente teve o Estatuto da Terra, que vocês viram, e as primeiras leis para o trabalhador do campo, lá em 1963. E a ideia do Estatuto da Terra é poder fazer a reforma agrária. O que é a reforma agrária? É pegar terras improdutivas, terras que não estão sendo cultivadas, e passá-las para esses pequenos produtores. Então, vocês já devem ter visto alguma coisa relacionado, por exemplo, ao MST, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terras. O que eles querem? Acesso à terra. Eles querem reforma agrária. Então, a ideia, você tem, por exemplo, no Brasil, o INCRA, que é responsável por isso, é justamente pegar terras improdutivas. Então, às vezes, tem fazendeiros lá que tem hectares e hectares de terras e alguma parte ele não está utilizando, seja qual for o motivo, e a ideia das pessoas então é ocupar essas terras e passar a produzir. A gente sabe que teve vários problemas no Brasil em relação a isso, até por conta das manifestações que o MST faz, que às vezes é invadir propriedade, às vezes eles fecham estradas, eles tomam praça de pedágio e as pessoas passam sem pagar e todo mundo gosta. Mas a ideia então do MST é essa luta pela terra, para poder tentar diluir um pouco essa diferença, onde poucas pessoas têm muitas terras e muitas pessoas não têm terra nenhuma, tá bom? E continuando falando dessa diferença entre o latifúndio e o minifúndio, vamos falar um pouco do sistema de produção. Porque, bom, uma propriedade grande funciona de maneira diferente de uma propriedade pequena. Então, vamos ver como funciona cada tipo de propriedade. Então, primeiro, nós temos o sistema de produção intensivo, intensidade, muita coisa, muita velocidade, rapidez. O sistema de produção intensivo, ele utiliza tecnologia, insumos como fertilizante, semente selecionada, ele busca uma alta produtividade por área plantada, precisa de mão de obra qualificada, seja para pilotar essas máquinas que são verdadeiras naves espaciais, seja para o uso de defensivos, ou seja, qualquer forma de você melhorar a produção. E ela tem muito capital investido, muito dinheiro investido. Esse sistema intensivo, que iniciou no Brasil a partir de 1930 e ganhou força a partir de 1960, 1970 com o cultivo da soja e do milho, ele só é possível com pessoas que têm, primeiro, grandes propriedades e, segundo, acesso a dinheiro e tecnologia. Então, você poderia falar, mas um pequeno produtor, se ele quer ganhar dinheiro, vai plantar soja. Não vai funcionar, porque a terra dele é pequena, ele vai gastar mais dinheiro comprando os implementos, comprando os insumos, do que vendendo a soja. Então, isso só é possível se você é um grande fazendeiro ou quando você faz alguns acordos, isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Quando você, por exemplo, arrenda uma terra, mas isso é assunto futuro. Beleza? Então, sistema intensivo, lembra intensidade, velocidade, investimento. Esse é a produção de commodities, soja, milho, esses grãos que têm valor no mercado internacional.
beleza? E nós temos também o sistema de produção extensivo, que é essa agricultura mais básica, a agricultura de subsistência, onde são utilizados técnicas mais rudimentares, como por exemplo, uso do arado, fertilizante é feito ainda com excremento das vacas, dos animais. Você não precisa de mão de obra qualificada, então não tem um engenheiro agrônomo ali toda hora olhando, verificando como que está a produção. Não. E também não precisa de um investimento de grande capital. Você só precisa de um solo e um investimento mínimo para você plantar e cuidar da sua roça. Mas lembre-se, pessoal, produção de alimento no Brasil é feito pela grande propriedade ou pela pequena propriedade? Pela pequena propriedade. Então, quando a gente vai na feira, por exemplo, a gente observa o quê? O pequeno produtor rural, essa produção extensiva e não aquela produção intensiva que é voltada para o mercado consumidor externo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês lavem as mãos constantemente, que vocês fiquem em casa. Um abraço e até mais.